Rato. Aqui tem 22 quilos. Eu peguei no ferro velho isso e isso. São cortes que existiam porque aqui tinha uma refinaria. E havia muitos cortes desses bloquetes. Esse ferro velho parece que já não é mais a mesma coisa, não fechou. Enfim, no armazém que eu trabalhava, tinha os serralheiros. Deu uma gorjetinha, uma graninha para eles. Eles colocaram o ferro. Já chegou a soltar esse ferro, ressoldei. Pedi para ele fazer um buraco, ficar melhor, mais seguro. Durante a minha vida, dos meus 18 anos para cá, antigamente 17 você não entrava no cinema não, mesmo que esse corpo já era corpulento já, mas não entrava. E foi a época que começou a entrar os filmes, foram liberados os filmes, antigamente era porno chanchada, era striptease e porno chanchada, aqueles filminhos brasileiros que servia nada versus nada. Aí veio os striptease que não existem mais. Aí veio, já beirando o exército, veio os filmes pornôs mesmo, né? E naquela época, um jovem adolescente cheio de poderes, e assisti, né? Quando eu pude assistir. E assisti vários. Mas anos passaram, né? Você pega, tira aí, joga aí quanto mais aí em cima, mas 44 anos. Passou, e hoje com o advento do YouTube e tal, eu consegui ver um documentário que o pessoal coloca, né? Estuda, das atrizes que morreram, atrizes que eu cheguei a assistir no cinema, morreram, atrizes pornô. Sabe qual é a faixa de idade? Vamos pegar uma média? 30 anos. As que tinham 45, 2, 3. O resto 40, 27, para baixo 26, morreram nova. Sabe como é que elas morreram? Overdose, suicídio, enforcada, asfixiada, atirada, né? Alguém matou. Ela se automatou, self, né? Ela se suicidou. Só isso, só tristeza. E pior de tudo, morreram sem Cristo. Morrer sem Cristo é que é a pior coisa. Porque pecar, todos pecamos. Sabe qual a diferença que essa mulher tem? Da diferença dessas mulheres que estão na praia de fio dental? Para Deus? Nenhum. Porque não é o que você faz que vai te levar para o céu ou para o inferno. Porque nós, com as nossas próprias obras, não vamos conseguir chegar em lugar nenhum. A Bíblia fala, eu sempre falo isso, que Deus faz, acho que em Isaías, que as nossas justiças, que a gente se acha justo, para Deus são trapos de imundícia. Simples assim.
Então, se a pessoa é homossexual, gay, né? Se ela é lésbica, se ela é ladrão, bandido, traficante, todas as espécimes que você achar que esses aí... Não, não é que... A Bíblia fala que não erreis, não erreis. Não entrarão no céu os ladrões, os homicidas, os beberrões, nossa, tanta coisa, os efeminados, entendeu? Os sodomitas, enfim, esse pessoal não vai entrar no céu. E caramba, então estamos todo mundo lascado, né? Porque ninguém tem limpeza em nada aí. Quem nos permite entrar no céu é o sangue de Jesus, é Jesus. Porque ele comprou a nossa salvação com o sangue dele. E ele é um sangue justo, ele não pecou. E nós não tivemos condição, não. Mas ele não pecou por quê? Ele foi tentado em todas as situações. Ele foi pai de família, mesmo não tendo casado, mas foi pai de família. Ele tinha mais uma renca de irmãos. E quem é que tinha que fazer o serviço da carpintaria e pagar as contas? E dar o tributo para César? Jesus. É isso aí. Acertou em cheio, hein? E depois depois foi tentado a se render ao diabo. E é o que muitos hoje fazem. O que acontece com as mulheres atrizes pornô? Elas vão buscar luz onde só há trevas. Jesus falou, eu sou a luz do mundo. Quem andar em mim não tropeçará, não andará em trevas. É certo que ela não está andando em Jesus e, obviamente, que elas morreram em trevas. Né? Obviamente que elas morreram em trevas. E aí, com esse advento aí de programas, tem programas, agora tem IA, né? IA tem tudo, que faz música. Eu fiz uma homenagem para elas. Então, peguei a lista de umas poucas bem antigas, já da década de 89, da década de 80, de 90, chegando um pouquinho aqui para 2005, e fiz a lista, que é uma mensagem. Tem uma homenagem ou mensagem. É uma mensagem que as pessoas que estão nessa vida, ou ainda estão, ou estão procurando, ou não estão nessa vida, mas continuam, fazem a mesma coisa como se tivesse. Que tem prostituta, é prostituta. E aquela mulher que saiu com um monte de homem e não está lá na zona de meretriz. E ainda tem neto, tem filhos, está no quarto, quinto marido, já saiu com 300, né? Depois que ficam reclamando porque os homens não chegam. Elas estão querendo um último dos moicanos, né? Aí os homens não estão chegando. Sabe por que os homens não chegam? Porque as mulheres nem se comportam. Depois de fazer tudo isso, elas não se comportam. Ela não consegue nem enganar que ela se regenerou, sabe? Ana Júlia é o nome de uma ex-prostituta. Procura saber dela. Ela fala da vida dela tranquila, de boa. Ela é prostituta. Ex-prostituta. Que essa é uma coisa que você... É um ato que você faz, né? Então ela é ex-prostituta. Pergunta para ela. É possível? É possível a pessoa... E outros que viviam no mundo da homossexualidade saíram. Mas foram atrás da luz. Se for até o lugar onde tem trevas, eles não vão conseguir luz. Então eu fiz a minha mensagem. Homenagem e mensagem. Falando o nome delas, mas dizendo, olha... Aceita Jesus Cristo, desiste dessa vida, já fez bastante. Tem uma, entre as que eu peguei, uma tá viva ainda, que coisa, que é a Kelly Divine. Kelly Divine. Se você colocar aí, vai ter uma surpresa, vai ver ela. São 300 filmes que ela fez, vai aparecer uma mixariazinha. E ela estava na academia, peguei umas fotos dela na academia, andando com o cachorro, na academia, uma senhora gorda, não foi embora, graças a Deus. Espero que ela aceite a Jesus Cristo como Salvador. Ela é da Pensilvânia. Na vida dela não me interessa. Interessa que ela aceite a Jesus. Por quê? Porque a prostituta não está muito longe de muitas mulheres que fazem coisas piores por aí. Porque aquilo que eu falei, aquele que não tem a Cristo vai para o inferno. E esse cara, ele fazia tanta coisa boa. Nossa, essa senhora é muito bondosa. Fazia cara de sim, mas não entra por causa disso no céu. Você tem que entender que você só entra no céu se você aceitar Jesus Cristo como Salvador. Quando você aceitar Jesus Cristo como Salvador, tudo que você fez no passado é jogado. Deus fala que ele não lembra mais. Você é uma nova criatura. O apóstolo Paulo enche isso nas cartas e muitos outros pregadores. Agora, você tem que se converter, aceitar. Você está prestes a ser condenado. Existe um advogado que tem a prova cabal que você é inocente. Você recusaria esse advogado? Não, né? Você não recusaria, porque
Você não quer morrer. Pois é, isso está acontecendo com a humanidade inteira. Alguns falam assim, olha, eu sou ateu. Sim, você é ateu mesmo? Você não acredita em nada ou você não acredita só em Deus? O ateu é aquele que não acredita em nada ou não acredita em Deus? Porque se for para não acreditar em nada, eu vou fazer um teste agora com você. Se for para não acreditar em Deus, tá bem. É bom, você não aceita, não acha que Deus existe e deve ter bons motivos, né? Porque a Bíblia tem 1.600 anos que foi escrita, 1.500 antes de Cristo, tá? E 100 depois de Cristo. A primeira a falar de Cristo foi o apóstolo Paulo, tá? Ela parou em Malaquias no Velho Testamento. E aí você tem o quê? Cerca de 33 mil versículos. 33 é lá da Igreja Católica. 31 mil versículos, porque a Igreja Católica ela aceitou os livros não canônicos, e nós não, os protestantes. Aliás, evangélico, deixa eu falar uma coisa, evangélico, essa coisa ficou meia... Hoje em dia a prostituta é prostituta evangélica, garoto de programa evangélico, não existe isso. Ou você é da luz ou você é das trevas. Jesus falou que não se pode servir dos senhores. Outra coisa, ou se você gosta de mitologia grega, gosta da Grécia Antiga, legal, tá, então você não pode estar com Cristo, nada a ver, porque o paganismo morreu ali, já na época do apóstolo Paulo, quiseram pegar ele, e aí você quer acender o paganismo, entendeu? É isso que eu falo para você. E aí tem 10 mil capítulos e 31 mil versículos, escrita no período de 1.600 anos. Tá? E as pessoas que escreveram, elas não estavam em épocas diferentes, e tudo se concretizou. Por exemplo, Ciro da história. Porque a Bíblia é história e Bíblia. Ela tem os dois, ela tem geografia e história, está tudo ali. Os fatos, ela não excluiu os fatos históricos. Ela não é um livro de fantasia. Então, se você não crê na Bíblia, não crê na reforma, no que aconteceu, pessoas que foram para para forca, que foram queimados vivos, lançados de penhasco, entendeu? Por esse nome chamado Jesus Cristo. Você não crê? Ah, então tá bom. Cara, você é um direito. Deus, aliás, não tira a tua liberdade e você não crê nele. Mas tem uma coisa que ele não vai também tirar, é o seu destino, tá? Seu destino não vai ser bom. Aqueles que não creem. Jesus fala, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Olha que coisa linda. Tu consegue falar isso para mim? Será que algum Buda, algum Namastê consegue falar isso para mim? Que tem alguém que tem a vida eterna e ele vai me dar a vida eterna se eu crer nele? Se eu crer em Buda, se eu crer em Confúcio, se eu crer em... Não, esse pessoal não tem condições de me dar a vida eterna, só Jesus dá a vida eterna. Eu parei aqui, mas vou continuar, tá? E ali vou fazer o abdominal, tá bom? Deixa eu ver se eu acho aqui, que tava demorando, esse meu computador ele não me aguenta mais. Beleza? Aí, esse aqui é o bíceps que eu já fiz, esse aqui eu não sinto muita dor de fazer, e esse eu já sinto que ele já chega no momento, ele queima o ácido lático, ácido pirúvico, o piruvato. Peraí, vamos estopar agora, é isso aí.